Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A quinta edição do Encontro Nacional de Mulheres no Comércio Exterior acontece nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A iniciativa é da Associação de Comércio Exterior do Brasil e tem como objetivo contribuir para a equidade de gênero nas atividades de compra e venda de mercadorias e serviços no mercado mundial. Roberta Portela, curadora do evento e conselheira técnica da Associação de Comércio Exterior do Brasil, explica como será o encontro. O evento é iniciado com a participação do SEBRAE, o SEBRAE trazendo 2 cases importantes na internacionalização de empresas lideradas por mulheres, idealizadas e lideradas por mulheres. Na verdade, a participação do SEBRAE não é uma novidade, o SEBRAE é um parceiro de longa data da Associação de Comércio Exterior do Brasil, nas iniciativas conjuntas e nos eventos, e nós fazemos questão de ter o SEBRAE conosco por conta do nosso compromisso enquanto instituição de fomentar e de apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Então, esse é um lugar cativo, que eu diria, do SEBRAE, mas para além da participação das empresas de pequeno porte, nós temos alguns painéis que vão tratar de diferentes assuntos que são de igual importância para as operações de comércio exterior. Serão diversos painéis no período de 9 da manhã às 5 da tarde. Um deles vai abordar a questão da reforma tributária. Na Associação de Comércio Exterior do Brasil, organizadora desse evento, nós temos uma tributarista à frente do assunto, que é a Daiane Lima. Ela preside um comitê tributário que nós criamos e estamos trazendo para a discussão sobre o assunto no EMEX a executiva da área tributária da Vale, a Mayna Novello, e a Diane Carvalho, da Prio. Então, são 2 setores cruciais para o país, que têm interesse direto na questão da reforma tributária e acreditamos, temos certeza, que essas 2 executivas brilhantes, líderes no assunto, poderão nos trazer maiores esclarecimentos. O setor portuário também terá destaque na sequência. E os 2 painéis seguintes vão falar sobre questões portuárias, as líderes perante os portos, as líderes nas operações portuárias. Então, estamos trazendo uma executiva da Wilson Sons, da Maersk, da FENOP, uma série de instituições do Ministério de Agricultura, uma série de instituições que são importantes e fundamentais nesse dia a dia portuário. E o painel de fechamento, um painel que fala mais com o varejo, talvez, e também com uma necessidade que é premente no comércio internacional, que é a educação. É um painel que fala sobre moda, direito e educação no comércio internacional. Esse painel eu tenho o prazer de moderar e vou receber a Débora Portillo, uma advogada com uma longa experiência na parte de propriedade intelectual e responsável pela estruturação no Brasil de um conceito de atuação da advocacia, que é o Fashion Law. É um conceito que nasce nos Estados Unidos e no Brasil um grupo de advogados muito competentes conseguiu estruturar isso, transformar num conceito, numa área a ser explorada. E a Cristiane Sorbonne, que transformou uma pequena startup de educação corporativa numa líder global no segmento. Então, são mulheres admiráveis que nós estamos trazendo para o público conhecer e para a gente entender que cases são esses. Vale destacar que a mão de obra feminina responde por 58% no comércio exterior, mas só 20% das empresas nacionais que exportam são de propriedade de mulheres, segundo pesquisa do Banco Mundial. A presença cada vez maior de mulheres em cargos de liderança também será debatida. Os espaços estão abertos para a participação das mulheres. É claro que a gente ainda enfrenta uma série de preconceitos. Nós temos até uma palestrante que é filha de um grande nome, de um consultor na área de comércio exterior, e ela foi criada dentro desse ambiente. Então, além de sofrer preconceito por ser mulher, ainda era filha de um expoente. Ela vai falar sobre isso. Quer dizer, a gente enfrenta esses desafios, enfrenta uma série de outros preconceitos, mas o que eu percebo é que
isso se tornou mais acelerado, esse desbravamento das mulheres se tornou mais acelerado, mas também existe uma mudança comportamental dos executivos de uma forma geral, não só portuários, mas de todas as áreas, no sentido de abrir espaço para as mulheres. O que nós valorizamos no Emex e que eu percebo que o mercado também valoriza é que esse espaço está aberto não somente pela condição do gênero, porque é mulher, mas porque são mulheres que fazem boas entregas técnicas, entregam tecnicamente aquilo que elas se propõem a fazer. A programação completa pode ser conferida no site da associação aeb.org.br e todo o evento terá transmissão ao vivo pelo canal da associação no YouTube. E as chuvas esperadas no verão de 2025 não foram suficientes para beneficiar boa parte da produção agrícola em diversas regiões do Brasil. A seca que atingiu o norte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, deixou marcas. Teve produtor que registrou 30% de prejuízo. O cenário da produção do Joel está bem diferente dos anos anteriores. A seca de 2025 prejudicou a plantação de abacaxi e cana-de-açúcar. Com o impacto da estiagem, nós avaliamos que teríamos uma perca de torno de 50% na cana e no tamanho do fruto do abacaxi também, em torno de 50% no tamanho, que são vendidos por unidade. Mas com a chuva de verão, esse reflexo foi diminuído. Mas não significa que vá resolver totalmente o problema da safra de cana e de abacaxi. Ele já atrofiou, agora vai diminuir só o impacto, que era de 50%, de repente podemos calcular agora para 30%, em média mais ou menos. A seca causa sérios problemas para a agricultura. A disponibilidade reduzida de água afeta o desenvolvimento da lavoura. Segundo especialistas, agricultores precisam estar atentos, porque a baixa intensidade de chuva que aconteceu no final do ano passado pode acontecer mais uma vez e ser ainda mais constante. Para quem vive de produção agrícola, infelizmente, a seca ela é um problema que ela já vem afetando a produção agrícola há um tempo e ela tem uma tendência, ultimamente, pelo que a gente tem visto por estudos, a ser cada vez mais problemática. Para a especialista, é importante investir em técnicas em irrigação, já que depender somente da natureza, que passa por variações climáticas, talvez não seja suficiente para garantir uma boa produção. O que a gente percebe em termos de agricultura e perspectiva para esses agricultores é realmente partir para um sistema de irrigação. Pode ser o gotejamento, pode ser aspersão, pode ser pivô central, vai depender do tipo de produção que ele tem e quanto que essa produção paga para ele instalar um sistema. Mas o que a gente vê hoje é que esse produtor tem que ficar cada vez mais independente do regime pluviométrico que a gente tem. Ele tem que conseguir controlar a quantidade de água que entra e sai da lavoura dele por ele mesmo e não dependendo tanto de clima mais. A gente já não tem mais esse regime hídrico tão bem estruturado. O forte calor nos 3 primeiros meses do ano causou estragos para os produtores rurais no norte fluminense. Em alguns momentos, houve um período chuvoso, mas não foi suficiente para reverter a situação causada pela seca. A estrutura do abacaxi já está comprometida. Se podemos avaliar, até aqui do lado nós temos uma lavoura, que o pé não tem estrutura mais para dar um bom fruto. Vai dar um fruto pequeno, de péssima qualidade, onde o valor que você venderia uma fruta grande, se tivesse com tempo normal de chuva, por um valor, você vai vender bem abaixo, porque o pé não tem estrutura mais para suportar uma fruta grande. De acordo com a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, Asflucan, no ano passado, cerca de 200 produtores enfrentaram momentos críticos no norte fluminense por causa da estiagem, a exemplo da colheita, que foi uma das atividades que mais sofreu impactos negativos. Estamos esperando aí que, pelo menos, a safra de cana, com o problema hídrico do ano passado e diminuição do total de toneladas, esperamos que dê um acréscimo no valor, devido à demanda
tem encurtado o total de toneladas, a gente espera vender melhor a cana para assim compensar a perda. Com ou sem irrigação na lavoura, a produção rural necessita de água e quando ela vem da natureza, faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, para que a gente produza 1 quilo de vegetais, a gente depende aí de 320 litros de água. Para 1 quilo de frutas, a gente depende aí de 960 litros de água, segundo a FAO, né? Então, a água, de forma geral, ela é muito importante. Essa água de chuva, ela é muito importante, né? E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.